O programa Espaço Livre de hoje dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Ouro Fino. Recebo hoje aqui o vereador Rafael Francisco da Silva, do PSC. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho aqui sobre esse nosso trabalho. Então, Rafael, seu nome surgiu como pré-candidato, você já se assumiu como pré-candidato a prefeito da cidade de Ouro Fino. Então, a gente está aqui para falar exatamente sobre isso. Quais são os seus projetos se você for eleito prefeito de Ouro Fino? Alexandre, em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz e honrado com o fato do meu nome ser cogitado pelos eleitores como pré-candidato a prefeito, e até eu destaco que hoje é a primeira vez que eu me assumo oficialmente aqui no seu programa, dado ao respeito que eu tenho por você e pela Rádio Difusora Ouro Fino, inclusive nas minhas redes sociais, ou nas minhas falas na Câmara, ou até mesmo em outros canais de comunicação, eu até agora não havia me posicionado dessa forma. Tudo que foi falado até agora era apenas especulação. Contudo, graças a Deus, em virtude de pesquisas na internet, em virtude de pesquisas por institutos sérios que têm sido feitos aqui em Ouro Fino, e até mesmo pela conjuntura política da cidade, eu entendo que há sim um espaço para mudança no Poder Executivo, aqui na Prefeitura Municipal, e graças a Deus, esse trabalho de vereador que eu tenho feito aqui na cidade tem sido um mandato aprovado pela população. É lógico que não dá para agradar a todos, mas de modo geral tem sido um mandato com êxito. Então, em virtude dessa costura que está se formando, eu oficializo essa pré-campanha aqui no seu programa agora, através dessa entrevista. Então, que fique bem claro isso aí, esse furo de reportagem aqui à Rádio Difusora Ouro Fino. Então, vamos falar dos seus projetos, Rafael, sobre o que a gente pode fazer por relação à cidade, na verdade, o que você, como prefeito, faria para a cidade no caso de uma eleição. Vamos falar de segurança pública. A seu ver, o que falta para Ouro Fino na área de segurança pública? Segurança pública, com absoluta certeza, falta um diálogo e um suporte melhor às duas polícias, a Polícia Civil, que já trabalha na cidade, e também a Polícia Militar. Nós sabemos que essas polícias elas são subordinadas ao governo do Estado de Minas, contudo o governo está falido, e aquilo que a Prefeitura pode fazer, haja vista que a população mora na cidade, né, aqui que a vida das pessoas se desenvolve, a Prefeitura precisa ajudar assim. Num primeiro momento, a Prefeitura ela precisa trabalhar junto com essas duas polícias, no que diz respeito à inteligência, colocando câmeras de monitoramento em áreas específicas aqui da cidade, onde nós sabemos que opera tráfico de drogas, onde pode operar aí criminalidade, região central principalmente, né, com muito vândalo, que pode aí deteriorar patrimônio público e particular. E outro ponto também que Ouro Fino já passou da hora de ter é a sua guarda municipal. Nós sabemos que aqui tem muito prédio público da Prefeitura, até mesmo do Estado, muitos jovens na escola, em horário de pico, com violência, com uma situação aí exposta à criminalidade. Então essa guarda municipal seria uma polícia da cidade operando em favor de todos. Então, numa rasa análise, nesse primeiro momento, seria esse trabalho em conjunto com as polícias. Você falou em guarda municipal, a gente vai para trânsito. O trânsito nós sabemos que é uma fonte de renda para os governos. Você municipalizaria o trânsito? Já foi municipalizado. O trânsito, nós votamos nesse ano de 2019 na Câmara a municipalização do trânsito. Então agora o Ouro Fino terá sua JARE, sua Junta de Recursos e Infrações, e o prefeito atual ele já pode colocar zona azul na cidade. Eu entendo, Alexandre, que não no aspecto da receita, mas a municipalização do trânsito é viável para o município, porque a prefeitura ela conseguirá fazer a administração de uma maneira melhor, com um diálogo melhor com a população, e eu acredito que Ouro Fino precisa, sim. A cidade ela cresceu o número de veículos, então precisa ter uma inteligência própria para gerir o tráfego aqui na cidade. Mas as multas aplicadas dentro da cidade seriam feitas por guardas municipais ou continuariam a cargo da Polícia Militar? Então, isso, Alexandre, pode ser firmada uma parceria, tanto pela Polícia Militar quanto por guardas de trânsito municipais. Aí é necessário fazer um estudo de viabilidade, o que for mais viável, o que for mais eficiente e também mais econômico. Aí depende de uma análise do caso mais concreto. Me parece que aqui em Ouro Fino será feito por guardas da cidade. Mas é uma questão futura. Nós, estando com os números em mãos, faremos essa análise com cautela. Você falou em sistema de monitoramento via câmeras. Essa central seria instalada onde? Possivelmente na Polícia Militar. A Polícia Militar ela tem o seu trabalho do 190, que funciona 24 horas. Inclusive, eu já conversei com tenentes da Polícia Militar, conversei também com o delegado de Polícia Civil, e já existem empresas terceirizadas que fazem esse trabalho de monitoramento, inclusive fazem esse trabalho em parceria com as polícias. Ele é custeado
pela prefeitura, mas ele é feito por gente técnica, por gente que entende do assunto. Então, possivelmente, dentro das polícias, e tudo indica dentro da Polícia Militar. Vamos falar de educação. Nós tivemos uma escola que vai ser fechada agora em 2019, 2020, a Escola Bueno Brandão não volta a funcionar. Como você atuaria dentro da educação? Esporte, turismo, tudo está na mesma pasta? Em primeiro lugar, eu entendo ser um erro condensar tudo na mesma pasta. Educação tem demandas próprias, o esporte tem demandas próprias e a cultura tem demandas próprias. Então você vai separar. Eu penso que a administração deve ser separada. Talvez a questão da gestão do recurso proveniente de um caixa só. Mas a questão, vamos falar de educação especificamente. Em primeiro lugar, capacitação dos professores. Isso já começou em governos anteriores, tem de ser mantido. Os nossos professores já são bem capacitados, mas nós precisamos buscar o aperfeiçoamento cada vez mais. Não só dos professores, como dos serventuários de apoio também. Outro ponto que o Ouro Fino precisa superar, trabalhar com mais clareza, é a questão da inclusão da pessoa portadora de deficiência e principalmente crianças portadoras do espectro do autismo. São crianças que precisam de uma atenção especial dentro da sala de aula, é direito deles estarem dentro da sala de aula e nós precisamos criar mecanismos de amparo a essas crianças, às famílias e também aos profissionais que venham trabalhar com eles no dia a dia. Outro ponto que eu destaco é a necessidade da educação integral. Eu sei que isso demanda de recurso público, não é uma promessa de campanha, não é um negócio fácil a se fazer, mas nós sabemos que a educação ela tem verbas próprias para ser tocada. Então, tendo como meta, tendo como alvo a educação em tempo integral. Tirar a criança realmente de rua e fazer com que as crianças, a exemplo de países de primeiro mundo, fiquem o máximo do tempo possível dentro da sala de aula. Outro ponto, a questão das creches, principalmente nos distritos. Crisólia, São José, Pinhalzinho dos Góis e Peitudos. É uma necessidade, são áreas urbanizadas na área rural com uma população muito grande e essas crianças elas precisam ter o local adequado para que elas permaneçam aí durante todo o dia, para que as suas mães possam trabalhar e desenvolver suas vidas. Outro ponto, Alexandre, é a questão também, a exemplo da busca do aperfeiçoamento, é a busca também da melhoria contínua na estrutura física dos prédios de educação, das escolas, reforma, a questão da informatização das escolas, melhoria nas carteiras, se possível até a questão da climatização das salas de aula, tudo isso demanda recurso. Aula de economia, Alexandre. As demandas são infinitas, as vontades são infinitas e os recursos são limitados. Mas sendo possível melhorar as escolas cada vez mais. E um ponto, Alexandre, que eu gostaria de destacar aqui, a exemplo da Escola Bueno Brandão, que passa por esse episódio triste do fechamento, Ouro Fino tem bastante escola estadual, que elas são mantidas com recurso do Estado e com política do Estado. Mas a Prefeitura, ela precisa criar mecanismos para amparar essas escolas. Não faz muito tempo, a Escola Francisco Ribeiro da Fonseca, a famosa escola normal, tinha muito mato, estava suja, estava uma situação ali que precisava de uma limpeza, e a Prefeitura tem os seus profissionais. Então, é fundamental que exista um diálogo aberto entre os diretores de escolas estaduais com a direção da educação municipal. Então, a nível de educação, tem muita coisa a se fazer ainda para que nós possamos colocar Ouro Fino no patamar que merece, que é um patamar de excelência na educação. Na área de esportes, quais seriam as suas mudanças ou aprimoramentos? Alexandre, eu acredito que o esporte ele não pode servir apenas como recreação de criança. Isso é um erro. Nós sabemos que o Ouro Fino aqui, nós já tivemos jogadores de futebol profissionais ao longo da história de Ouro Fino. Nós também já tivemos aqui atletas profissionais no vôlei, nas lutas e também em outras modalidades. Então, um desejo meu é trabalhar com um esporte de alta performance, um esporte de alto nível, buscando a profissionalização dessas crianças. Isso é feito muito nos Estados Unidos. Inclusive, o profissional de educação física, que for servir nessa pasta, ele precisa ter um olhar clínico muito atento. Se uma criança, por exemplo, ele deseja ser um jogador de futebol e talvez não tenha o talento necessário, não tenha a habilidade necessária para se profissionalizar, esse professor de educação física, a trabalhar na prefeitura, ele precisa já deslocar essa criança para uma outra modalidade. Talvez para corrida de longa distância, talvez na corrida curta, talvez na natação. Buscar as habilidades individuais de cada jovem, de cada criança, buscando a profissionalização.
Outro ponto, Ouro Fino precisa disputar os campeonatos. Ouro Fino não pode ficar de fora dos campeonatos. Campeonato de futebol, campeonato de vôlei, campeonato de luta. E eu estou falando aqui a questão das lutas, porque, principalmente de uns 10 anos para cá, virou febre no mundo todo, e o Brasil não ficou de fora, a questão das lutas mistas, o MMA. Então, o Ouro Fino tem aqui bons professores de jiu-jitsu, tem bons professores de Muay Thai, e tem os professores de outras modalidades, do karatê, etc. Então, nós precisamos criar um centro de prática esportiva aqui em Ouro Fino e que possa colocar esses jovens em ponto de competição. E por que eu estou falando isso, Alexandre? A recreação é legal. A criança ir lá, jogar uma peteca, uma pipa, um futebolzinho de leve. Só que isso daí, Alexandre, num determinado momento enjoa. Se for apenas na recreação, uma hora essa criança que está na prática esportiva, ela pode querer o jogo online, o jogo do celular, o jogo do videogame, ou mesmo ela desanima. Ela não vê o futuro. Nós precisamos receber essas crianças e mostrar para elas que existe um futuro no esporte. Que ela não precisa buscar outros pontos de lazer. Porque o esporte é prazeroso, a prática esportiva é prazerosa e, mais do que isso, ela pode viver do esporte no futuro. Então eu queria que Ouro Fino fosse uma referência no esporte no estado de Minas Gerais. Você falou em viver do esporte, a gente vai para empregos, geração de empregos. A gente sabe que Ouro Fino existe uma defasagem na área de geração de empregos. Quais seriam os seus projetos para turbinar essa área? Alexandre, isso é uma vergonha. Aqui eu tomo liberdade para fazer uma crítica grave contra o Dr. Maurício, prefeito incompetente para gerar empregos, talvez um dos mais incompetentes na história de Ouro Fino. Nós sabemos que Ouro Fino, ao longo de sua história, nós tivemos prefeitos com várias formas de administração. O Dr. Maurício é um prefeito que faz muitas obras de péssima qualidade, a exemplo dessa avenida perimetral e o próprio asfalto que vai para Santa Rita, e no emprego deixou muito a desejar. Não traz empresas para cá, não incentiva o comércio local aqui da cidade, não incentiva o turismo aqui de Ouro Fino, prometeu um monte de coisa e não cumpriu nada, uma vergonha. Então, o Dr. Maurício ele pode ter êxito, ele, o Toninho, o grupo dele pode ter êxito em algumas coisas, mas eles são fraquíssimos na geração de empregos. Isso aqui é a prioridade número 1 do próximo governo, tem que ser a prioridade número 1, número 2, número 3, número 10. O prefeito que entrar tem que trabalhar muito forte com isso. Primeiro ponto, rapidamente, construção de um parque industrial. Dr. Maurício gastou um dinheirão asfaltando até Santa Rita de Caldas, está gastando um dinheirão com obras de péssima qualidade na cidade e não fez o parque industrial. Como que nós vamos captar grandes empresas lá do ABC Paulista, lá da Grande São Paulo, lá de Belo Horizonte, para trazer aqui em Ouro Fino, sendo que não tem o parque industrial? Um empresário sério, um cara que está trabalhando, investindo grana, colocando seu dinheiro em risco, ele não vai trazer a empresa dele para montar galpão no meio do pasto. Aqui em Ouro Fino estão se montando empresas no meio do pasto. O prefeito prometeu acesso a algumas empresas aqui da cidade, não asfaltou conforme deveria para que essas empresas entrassem veículos de maneira correta. As indústrias, principalmente, precisam de energia de grande capacidade. O prefeito prometeu e não entregou. Vai ligar máquina pesada no 110? No 220? Não é assim que se faz. Outro ponto é a questão do tratamento de água para a indústria. Dependendo do tipo da indústria, ela precisa de tanque de decantação e tratamento de dejetos. Vai jogar na onde aqui em Ouro Fino? Esse DEMAI cobrando conta cara do jeito que está e não dá essa atenção na geração de empregos, nessa questão da implantação de empresas aqui no trato da água para indústrias. Então, o que eu quero dizer para você? Primeiro ponto, é fundamental que o próximo prefeito identifique uma área legal aqui na cidade, próxima à rodovia, faça desapropriação dessa área e comece o loteamento dessa área, abrindo avenidas, fazendo arborização, colocando água que possa abastecer as empresas, colocando energia de grande capacidade, para depois começar a correr atrás dessa implantação, fazendo da maneira correta. Estou falando isso no campo da industrialização. Só que a indústria, Alexandre, ela não pode ser apenas a única fonte geradora de empregos. Ouro Fino é uma cidade bonita. Ouro Fino tem uma área rural interessante. Nós temos que explorar o potencial do turismo de Ouro Fino. É fundamental que Ouro Fino lance aqui na cidade um programa em prol da hotelaria, em prol dos restaurantes. Eu me lembro quando eu era adolescente, ir no centro cultural aqui de Ouro Fino era prazeroso. Ali tinha várias lanchonetes, restaurante, pizzaria, choperia. Hoje o centro cultural tem uma agência bancária, uma empresa de água e a Emater. É uma vergonha isso daí.
Então, nós precisamos resgatar o que foi antigamente o centro cultural aqui da cidade, um polo gastronômico, com lanchonete, com choperia, com pizzaria, etc. Não só o centro cultural, outras áreas aqui da cidade também. Então, nós precisamos identificar áreas, eu estou usando o centro cultural como exemplo, mas existem outras áreas aqui da cidade, para que possam servir de polos gastronômicos. O que nós possamos fazer um trabalho bem legal para esse empresário do setor de restaurante, para o setor de hotelaria e assim por diante. No que diz respeito à questão da agricultura, é interessante. Esse asfalto que foi feito para Santa Rita, tem uma placa lá dizendo que é para passar caminhão com 15 toneladas, 15 mil quilos. Então, caminhão carregado de café não vai poder passar. Então, um trator pesado não vai poder passar, carregado com adubo, com calcário. Foi feito um asfalto ruim, fino, vagabundo, na minha opinião. Outros quiserem idolatrar o asfalto que idolatre. Vagabundo, que não pode passar uma carreta carregada. Como que a gente vai escoar a produção nesse nível de asfalto? O que eu quero dizer para você, nós precisamos pensar na agricultura aqui em Ouro Fino com um trabalho técnico, buscando aumento de produção, escoamento de produção agrícola, e aí são várias fontes, é o gado, é o leite, é o café, é o milho, etc., o feijão, e nós precisamos aqui em Ouro Fino principalmente assessorar o produtor a vender. Nós temos boas pessoas que sabem produzir. Precisamos ajudar aqui o produtor a vender com feiras agropecuárias, com escritórios de exportação aqui dentro da cidade, exemplo do que tem em Varginha, exemplo do que tem em outros lugares, fazer aqui em Ouro Fino um mercadinho do cerealista, para que essa cidade ela possa realmente aqui, quem produzir o seu produto agrícola, encontrar canais de venda e para que não fique refém na mão aí de poucos compradores dos seus produtos. Eu vou voltar numa pergunta lá atrás, na verdade voltar de um tópico que é de turismo. Você propôs uma homenagem para o Sérgio Reis por conta da Menino da Porteira. Foi pegando carona no monumento do Menino da Porteira? Com certeza, não só do Menino da Porteira, como do Boi Sem Coração, como do Berrante. O Sérgio Reis ele é uma pessoa que, por onde ele passa, ele leva o nome da nossa cidade. Todas as vezes que ele dá entrevista, que fala da carreira dele, ele se refere ao Ouro Fino com muito carinho. Já deu entrevistas várias vezes aqui na própria Rádio Difusora e sempre muito educado, sempre muito solícito. E o Sérgio Reis, para quem não sabe, ele é um dos fundadores do Hospital do Câncer de Barretos. Inclusive lá em Barretos existe a ala Sérgio Reis em homenagem a ele. E ele já ajudou que pessoas da cidade conseguissem internação naquele hospital. Ele desenvolve um trabalho de filantropia também muito grande. E o Sérgio Reis ele já esteve aqui em Ouro Fino por várias ocasiões, desde a década de 80. Antigamente, num primeiro momento com Alírio Cara, num segundo momento com o ex-prefeito Zé Américo, depois ele esteve aqui fazendo show pago, fazendo show de graça, uma série de situações. E eu acredito que ele hoje, com quase 80 anos de idade, ele merece essa homenagem. As boas homenagens são prestadas em vida, e nós traremos ele aqui em Ouro Fino nesse mês de novembro, e é lógico que na medida que ele vem para cá, o nome de Ouro Fino também é promovido. Nas redes sociais do cantor, no site do cantor, e ele próprio ele arrasta o seu público, né, para quem gosta desse tipo de música. Então, ajuda bastante a divulgar o nome da nossa cidade. Vamos falar agora sobre meio ambiente, proteção animal. Nós temos visto pelas ruas da cidade cães, gatos, e chegamos a ver cavalos e gados até soltos. Porco tem também. Então, qual seria o seu foco nessa área, mesmo porque o cachorro e o gato que são abandonados, eles não têm dono, alguém precisa cuidar deles. O gado e o cavalo sempre tem um dono, pode não aparecer, mas tem um dono. Quais seriam suas providências nessa área? Ô Alexandre, eu tenho animais em casa desde que eu era criança. Então eu tenho fotos minhas lá quando eu era criança, lá com os meus animais de estimação, o meu vira-latinha lá. Eu tenho meu cachorro na minha casa, que eu cuido dela muito, né, com muito carinho. Sei que você também é um criador de animais aqui, do salsichinha, vende aí os seus animais com zelo também. Então nós precisamos dar um olhar especial. Nós que temos os nossos pets em casa. Num primeiro momento, dos animais de pequeno porte, nós precisamos criar em Ouro Fino um gatil, um espaço adequado para os gatos, né, para os felinos. Precisamos aumentar o suporte das ONGs Alquimia e a Sopama, que já faz um trabalho muito bom aqui em Ouro Fino, mas eles estão abandonados, órfãos de pai e mãe. Precisamos aí dar suporte para que eles continuem seus trabalhos. E em relação aos animais de grande porte, cavalo solto na rua. Inclusive no Lago do Palomo tem cavalo lá, a hora que for lá, vai encontrar cavalo revirando lixo e entrando no meio da rua, atrapalhando o trânsito. Não faz muito tempo tinha porco solto na avenida aqui, na Avenida Delfim Moreira. Então, assim, esses animais de grande porte, a prefeitura ela precisa criar, eu gosto muito das parcerias. A prefeitura precisa criar parceria com uma empresa privada,
privada ou com alguma ONG também, para fazer a remoção dos animais de grande porte. Vai lá, faz a remoção, coloca esse animal num sítio, numa chácara, num estábulo, numa baia, num local apropriado, alimenta o animal, trata o animal, cura o animal se for o caso, e coloca e fixa um prazo. Um exemplo, 30 dias. 60 dias. Se aquele animal não for removido pelo dono, mediante pagamento, obviamente, de multa, de taxa, de recolhimento, taxa de remoção, igual um guincho de um carro. Fez a guinchada do animal, fez a remoção do animal, o dono, se quiser o animal de volta, vai ter que pagar. Pagar caro, por isso, para ele aprender. É o fator pedagógico desse trabalho de acolhimento. Se no prazo de 60 dias esse animal não for recolhido, esse animal será leiloado. Esse animal será vendido. Vendido, obviamente, por uma pessoa cadastrada, que tenha uma propriedade, tenha onde cuidar desse animal. Ou doado para o Esperança e Vida, doado aí para a Casa do Oleiro, doado para uma entidade que queira fazer uso dele. Então, assim, Ouro Fino não pode ser uma cidade rotulada como uma cidade que abandona seus animais e também sofre abandono por parte do poder público. Se for da vontade de Deus que um dia eu seja prefeito de Ouro Fino, com absoluta certeza os animais serão tratados com respeito, com carinho e nos locais apropriados onde devem ser tratados. E com certeza não é na rua. O espaço é livre para suas considerações finais. Eu agradeço muito você pela amizade, pela cordialidade em me convidar. Eu sempre fico muito à vontade aqui na Rádio Difusora Ouro Fino. E eu estou muito à vontade fazendo o trabalho de vereador que tenho feito aqui na nossa cidade. E vamos colocar campanha na rua. Já tenho um grupo de apoiadores, um grupo de amigos. Eu trabalho com o deputado estadual Noraldino Júnior, que é o presidente do PSC, que é uma referência da proteção animal aqui no nosso estado, que já mandou veículo para cá, já mandou emendas para a saúde para cá, através de pedido meu. Eu tenho, assim, muita fé em Deus que Ouro Fino é uma cidade que ela se desenvolverá ainda mais. Eu acredito que o foco será o seguinte: manter o que foi feito e avançar ainda mais. Manter tudo de bom que foi feito pela atual gestão e pelas gestões anteriores e avançar. Ouro Fino até agora foi administrado. Ouro Fino agora precisa ser desenvolvido na saúde, na educação, no esporte, principalmente na geração de empregos. Essa será uma meta da minha campanha e será uma meta do meu futuro governo. Agradeço a você, agradeço a Deus pela oportunidade e a todos que ouviram aqui esse nosso bate-papo. Recebi no programa Espaço Livre de hoje o pré-candidato a prefeito de Ouro Fino, Rafael Francisco da Silva, vereador do PSC. Rafael, obrigado pela sua presença. O Espaço Livre fica por aqui. Na sequência tem as oportunidades de emprego e logo depois vem o PH e o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos.